Olá, eu gostaria de cumprimentar a todas e todos e dizer que é uma honra estarmos participando do quarto Fórum Brasileiro do Semiárido. Estarei nesse momento dando início à apresentação de nosso trabalho, que tem como título Biscoito amanteigado sem glúten, elaborado com farinha de feijão fava e linhaça dourada. Como autores, João Batista do Nascimento Soares, que sou eu sou graduado em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Sobral. Jamília Carvalho Silva, estudante do curso de Tecnologia em Alimentos também pelo IFCE Campus Sobral. De doutora Georgia Maciel Dias de Moraes, docente do curso de Tecnologia em Alimentos, e como orientadora a professora doutora Francisca Joyce Elmiro Timbó Andrade, também do campus Sobral. Em nossa proposta, nós elaboramos um biscoito isento de glúten com a farinha de feijão fava e farinha de linhaça dourada e avaliamos as propriedades físico-químicas e sensorial. Isso se deu por conta da frequência do consumo de biscoitos entre a população brasileira e também para oferecer às pessoas com restrições nutricionais, no caso das pessoas celíacas, uma alternativa de consumo. Considerando ainda as propriedades das farinhas utilizadas, sugeriu o desenvolvimento de um produto novo, além de rico nutricionalmente, economicamente viável. O biscoito ele é um produto obtido pelo amassamento e cozimento da massa preparada com farinhas, amidos, fermentada ou não, e outras substâncias alimentícias. A qualidade desse produto ele tem uma relação com sabor, textura, aparência e outros fatores, e nos últimos anos vem se destacando por ser um produto de grande interesse comercial, em decorrência da sua praticidade de produção, boa comercialização, um grande consumo e além de possuir uma longa vida comercial. O feijão fava é uma planta anual da família das leguminosas e cultivada por apresentar grãos comestíveis. Além do seu teor proteico relativamente alto, ele possui fibras alimentares que apresentam um grande efeito de redução do índice glicêmico e também do nível de colesterol no sangue, carboidratos complexos, polifenóis e vitaminas do complexo B. A linhaça ela é uma semente que possui compostos ativos, considerada como uma fonte de fibras também, ômega 3 e de lignanas. O seu consumo tem sido associado à prevenção de algumas doenças e benefícios nutricionais. A combinação desses dois alimentos oferece uma maior qualidade nutricional, já que um complementa o outro. A doença celíaca, trazendo para esse contexto, é uma enteropatia autoimune responsável por causar a inflamação à mucosa do intestino delgado quando entra em contato com o glúten, no caso para indivíduos que possuem a doença celíaca. O glúten é uma rede proteica formada pelas frações proteicas de glutenina e gliadina que são encontradas em cereais responsáveis pela elasticidade, aparência e estrutura da massa de produtos panificados, ou seja, vai dar toda aquela estrutura que nós conhecemos nos panificados, seja em biscoito, em pães, em bolos e outras massas, só que possui uma propriedade potencialmente alergênica, sobretudo para os indivíduos com a doença celíaca. Então, o nosso trabalho ele foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE Campus Sobral, e também na Embrapa Ovinos e Caprinos de Sobral, no Ceará. Nós elaboramos uma formulação de biscoitos sem glúten, à base de feijão fava e linhaça dourada, onde nós tivemos como ingredientes a farinha de feijão fava, margarina com 60% de lipídios, açúcar demerara, farinha de linhaça dourada e raspas da casca de limão siciliano. Para as propriedades físicas dos biscoitos, nós calculamos o volume específico. Esse volume específico é a razão entre o volume e a massa após 4 horas do cozimento em temperatura ambiente. A textura ela foi calculada em um texturômetro calibrado com padrão de 2 kg e a cor pelo aparelho Delta Color Brasil Colorium, previamente calibrado também. Em análise físico-química, nós fizemos uma medição infravermelha para a umidade com temperatura de 105 graus Celsius em 4 minutos, realizadas em triplicata. E para a análise sensorial, nós contamos com a participação de 120 provadores não treinados de ambos os sexos, com idade entre 18 e 70 anos.
Para esse teste, nós fizemos um teste de aceitação, utilizando-se a escala hedônica estruturada de 9 pontos, variando entre os extremos, onde 9 se diz gostei extremamente e 1 desgostei extremamente. Também fizemos a avaliação de compra, utilizando-se a escala onde 5 certamente compraria e 1 certamente não compraria. Os atributos avaliados na avaliação sensorial foram impressão global, cor, aroma, textura e sabor. Para os resultados de discussão, em se tratar de propriedades físicas dos biscoitos, nós podemos observar que o diâmetro cru estava em 30,3 metro e ele teve uma redução não significativa para 30,1. Isso significa que teve uma pequena variação, mas não modificou a sua estrutura. Para a dureza, nós obtivemos um resultado de 4,53 de quilograma-força, um rendimento de 98,39% em relação cru assado, e para a umidade nós obtivemos 10,28%. Isso também significa que é um produto com baixa umidade, ou seja, vai ter um bom desempenho de vida de prateleira. E para o volume específico, nós tivemos 1,70. Para a análise de colorimetria dos biscoitos sem glúten à base de feijão fava e linhaça dourada, nós obtivemos para L, que é a luminosidade 43,26, trazendo um tom mais claro, para A, onde se relaciona com tons avermelhados em 5,12, e para B, 14, onde se aproxima exatamente de um tom amarelado. Aqui embaixo nós podemos ver a imagem de biscoito de feijão fava e linhaça dourada, que é exatamente o tom de cor que ele apresentou. Para a avaliação sensorial dos biscoitos sem glúten, nós tivemos a nota por atributo em impressão global de 8,07, no índice máximo de 9, para a cor também 8, no aroma 7,85, textura 7,7 e no sabor 8. Para a intenção de compra dos biscoitos, nós obtivemos uma boa aceitação, onde quase 60% certamente compraria, 30% provavelmente não compraria, menos de 10% teriam dúvida se compraria, possivelmente não compraria, estava próximo de zero e certamente não compraria também. Então isso trata uma boa aceitação quanto a... Por fim, após o forneamento não houve alterações no formato nem na similaridade dos biscoitos. As análises instrumentais de textura e cor dos biscoitos, eles encontram-se dentro dos padrões, visto que puderam ser confirmados pela aceitação através dos parâmetros sensoriais que foram muito satisfatórias. A formulação de biscoito elaborada, ela indicou a possibilidade de comercialização, podendo ser uma importante contribuição para o público celíaco, por ser um alimento isento de glúten e potencialmente rico nutricionalmente. Além do mais, que outras pessoas também não celíacas tiveram a participação e contribuíram, trazendo assim uma boa aceitação do produto. Obrigado.